Se tiver que escolher entre dois, essência ou aparência, o que é que você escolhe? Uma vida de aparência, com certeza, é uma vida dúbia, é uma vida fadada ao fracasso, cheia de erros, mas uma vida marcada pela essência interior, com certeza, não somente atrai as bênçãos de Deus para as nossas vidas, mas também esta essência que está dentro de nós pode abençoar outras vidas. E essa essência, é claro, é a graça de Deus, é o poder do Espírito Santo, e essa é a nossa reflexão. O nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versos 15 e 16, ele fala acerca dos falsos profetas que vêm até nós vestidos, como se fossem ovelhas, mas o seu interior são lobos devoradores. Está marcado o interior dessas pessoas pela maldade, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela soberba, enfim. Isso me leva a fazer aí uma análise que, infelizmente, muitas pessoas não estão preocupadas com a questão do interior, estão muito mais preocupadas com aquilo que é visível e deixa de analisar e até mesmo levar muito mais em conta o interior. O texto sagrado aqui de Mateus 7, 15 e 16 diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Observa que Jesus já começa dizendo: são falsos profetas. Eles até são profetas, mas são falsos, não são verdadeiros, são marcados pela falsidade, pela mentira, pelo engano. Que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então não tem como colher, por exemplo, uma uva de um espinheiro, não dá, porque cada um tem a sua particularidade. Também não dá para colher figo dos abrolhos, porque cada um tem a sua semelhança, tem a sua particularidade. Da mesma forma, o Senhor Jesus, ele falando aqui sobre esta questão, os falsos profetas, eles podem enganar a muitos porque da sua aparência, e nós temos que prestar atenção na essência, no que é que está saindo desses profetas. Então nós podemos fazer aqui, tirar sérias lições, muitas lições, e aprender que muito mais do que a aparência importa a essência. Nós vivemos um tempo em que as pessoas elas se preocupam demais com a aparência física, estarem aí fazendo as suas academias, os seus condicionamentos físicos. Ninguém fala contra isso, mas o principal, o mais importante, o suprassumo, com certeza, é a essência interior. Não adianta a pessoa ter um bom físico ou ter uma boa aparência. Eu não estou falando contra o bom físico nem contra a boa aparência. Eu estou falando da questão da essência ou da aparência. Muitas pessoas preferem somente a aparência e deixam de lado a essência, que é o fundamental. Muitos filhos hoje estão perdendo os valores poderosos, valores santos, valores justos, valores certos dentro das suas casas, que aprenderam dos seus pais, que passaram para eles, estão deixando muito mais, se deixando levar pelas aparências do que por esses ensinos, pelo bom ensinamento, pela boa palavra que os pais ensinam dentro de casa. Acabam se deixando levar somente pelas aparências. Em Gênesis capítulo 41, do versos 37 até 40, nós vemos aqui José, a essência que estava dentro de José, e foi isto que Faraó viu nele, porque Faraó viu nele uma diferença muito grande. O texto diz: o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Observa que o que Faraó viu em José foi a essência de Deus, uma partícula de Deus dentro de José. 39. Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Esta é a essência que estava em José. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Então observa que Faraó viu algo diferenciado em José. Ele não viu a aparência de José, mas ele viu a essência, o que estava dentro de José. E é isso que as pessoas precisam olhar para nós e ver. A essência
Não somente a aparência, ou não a aparência, mas a essência. A essência é fundamental, eu digo mais, a essência é vital. Uma pessoa que não tem uma boa essência dentro dela, fatalmente lá na frente ela vai ter problemas, ela vai ter que se explicar para Deus, enfim. Isto é para nós pararmos, refletirmos o que é que nós estamos agregando dentro do nosso interior. Mateus capítulo 5, verso 16, olha o que Jesus ele fala para o seu povo, para os seus discípulos. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que é que as pessoas têm que ver em nós? Essas boas obras aqui, elas são fruto daquilo que está dentro de nós. São fruto de uma boa essência. Se são boas obras é porque a essência é boa. Agora, se fossem umas obras malignas, é claro, a essência seria maligna. Então nós entendemos aqui que Jesus está dizendo para os seus discípulos, para aqueles que Ele tem chamado, que a nossa luz, né, tem que brilhar perante as pessoas. De que forma? As nossas obras, o nosso comportamento, isso vai dizer para as pessoas o que é que está dentro de nós, a nossa essência. E Jesus deixou isso muito claro. Assim brilhe a luz de vocês, ou seja, isso vai levar um lampejo, né, neste mundo de trevas, neste mundo de engano. A luz que está dentro de nós, a luz de Cristo brilhando em nós, fará toda uma diferença por onde passarmos. Ainda Mateus 23, do 25 ao 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Não adianta ter uma boa indumentária, não adianta ter uma boa aparência, se por dentro nós estamos marcados aí pela maldade, pelo engano, né, pela soberba, pelo orgulho. E aqui o texto sagrado é Jesus falando para esse grupo aqui de líderes, né, religiosos: olha, vocês são marcados pela hipocrisia, o interior de vocês tem a maldade, tem o engano, a falsidade. E quantas pessoas acabam se deixando levar justamente por isso aqui, ó, pelo engano, dentro de si, a hipocrisia, né, o orgulho, achar que são mais do que outros, né? Então nós temos que olhar muito para isso e fazer uma análise, o que é que está dentro de nós, qual é a essência que nós estamos carregando, porque lá na frente fará uma grande diferença e nós vamos ter que prestar contas a Deus pelo que está embutido em nosso interior. E eu volto a dizer, o que é que nós estamos agregando dentro de nós, quais são os valores, né? Quais são os bons valores que nós estamos agregando dentro de nós, porque lá na frente vamos ter que dar conta sim para o nosso Criador. João capítulo 15, versos 3 e 4. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se nós quisermos uma boa essência dentro de nós, nós temos que estar arraigados em Cristo. Jesus, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E o ramo, para ter vida, ele precisa estar ali, tirando a seiva, né, da árvore, ou seja, no caso, da videira aqui que é Cristo. Se nós quisermos uma boa essência dentro de nós, precisamos andar com Cristo, precisamos estar arraigados na pessoa de Jesus, nos seus ensinamentos, e é claro, a nossa essência ela vai estar sempre sendo purificada, sempre sendo limpa, porque Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra. Então é a palavra de Deus que vai colocar dentro de nós uma boa essência, ainda que a aparência não tenha lá muita coisa, mas a essência ela é fundamental. Eu digo mais uma vez, eu não estou falando contra a aparência. Muitas pessoas têm uma boa aparência, um bom físico, e nós não estamos aqui criticando nada disso. O que eu estou dizendo é que muitas pessoas estão deixando de lado a essência, os bons valores, os bons costumes, a boa educação, e estão muito mais firmados na aparência. Tem até uma boa indumentária, mas por dentro são, como diz o texto aqui de Mateus, capítulo 23,
né, Jesus falando ali para os escribas e fariseus, a essência está apodrecida, a essência está estragada, e muitas pessoas, infelizmente, estão assim nos dias de hoje. Lucas 3, do 7 ao 9, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então nós vemos aqui Jesus, né, pela palavra aqui, né, aliás, João falando pela palavra, que se não te produzirmos aí um fruto digno de arrependimento, o machado já está posto à raiz, e uma hora Jesus ele vai cortar o mal pela raiz. Então nós vemos que não adianta ter uma boa aparência se os frutos não estão sendo ali bons, se os frutos não são dignos de arrependimento. E esses frutos dignos de arrependimento falam de uma essência, de um interior transformado por Deus, transformado pelo Espírito Santo, um interior que serve a Cristo. Então João ele é muito claro a quem dizer, e também está posto o machado à raiz. O mal vai ser cortado pela raiz. As pessoas que não estão dando crédito para a essência, o mal vai ser cortado pela raiz. Não vai haver meio termo com Deus. Atos capítulo 6, versos de 1 a 3. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. Quando foi para formar o primeiro grupo diaconal, o primeiro grupo de serviço na igreja primitiva, a primeira coisa que foi aí analisada foi o interior dessas pessoas, no caso desses 7 varões aqui, desses bons homens. Primeiro, o bom testemunho. Isto fala de um interior bom, fala de uma pessoa que tem uma essência boa, bom testemunho, né? Segundo, cheios do Espírito Santo. E o terceiro, de sabedoria, mas essa não é sabedoria terrena, é a sabedoria de Deus. Então observa que para fazer a obra de Deus, né? E eu digo que esses homens aqui andavam pela sociedade, por onde passavam, esse bom testemunho estava presente, a ação do Espírito Santo estava presente, e eles andavam com sabedoria, né? Então nós vemos aqui que não adianta somente ter uma boa fala, não adianta ter somente aí bons diplomas, mas eu preciso ter o bom testemunho. Para onde eu chegar, o meu testemunho precisa pregar, o meu testemunho ele precisa fazer a diferença. Segundo, o Espírito Santo precisa estar na minha vida, e é claro, tendo a sabedoria de Deus, eu vou saber entrar e sair em todas as questões. 1 Pedro 2, versos 11 e 12, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro falando aqui, olha, observa direitinho da forma que vocês estão caminhando, carreguem dentro de vocês um interior transformado, para que as pessoas possam ver que dentro de vocês há uma boa essência. Ainda que eles venham falar mal de vocês, mas a essência de vocês vão estar pregando, falando acerca de vocês. E nós precisamos, no mundo aí que cada vez mais está caído, levado às trevas, nós precisamos fazer a diferença. E só vamos fazer a diferença em Cristo se o nosso interior estiver cheio de boas obras. Quando o nosso interior está cheio de boas obras, é claro, essas obras elas vão vir para o lado de fora também, e as pessoas, querendo ou não, elas vão testificar que em nós há uma grande diferença. E para finalizar, Isaías capítulo 53, verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então as pessoas podiam olhar para Cristo e não ver nenhuma boa aparência, porque Jesus estava ali, até mesmo para Judas entregar a Cristo, devido a ele ser tão ali familiar
familiar, né, tão igual aos outros, Judas precisou dar um beijo em Cristo, o beijo da morte, o beijo da traição, né? Mas nós vemos que a essência que estava em Cristo fazia toda uma diferença, está fazendo a diferença até hoje, né? Essa essência que estava dentro de Cristo é a essência que nós precisamos carregar dentro de nós. E fica aí, né, esta reflexão para a tua vida: essência ou aparência, você escolhe. Eu digo, fique com a essência. A aparência, claro, a gente dá um jeito, mas na essência, Deus ele vai trabalhar e o nome de Cristo será glorificado. Amém? Em uma sociedade que se perde a cada dia porque tem deixado a essência de lado, quando nós primamos pela essência, as pessoas hão de ver a diferença dentro de nós. Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus, e viva a essência de Deus na tua vida.